Podemos definir memória como um cognitivo que permite integrar, reter, recuperar informação e recordar o que aprendemos. Sem memória, a aprendizagem não seria possível. Existe um tipo de memória que, contrariando um pouco o senso comum, não serve somente para armazenar informações, ela serve, sobretudo, para contextualizar o indivíduo e para gerenciar as informações que estão transitando pelo cérebro. É o que chamamos de memória de trabalho. Um modelo conhecido da memória de trabalho é o modelo multicomponente de Baddeley e Rich. Segundo esses autores, a memória de trabalho pode ser dividida em 4 componentes principais. Primeiro, o executivo central, que representa o sistema atencional do cérebro. O segundo é o esboço visoespacial, que gerencia e armazena temporariamente as informações a partir de imagens, como se estivéssemos vendo algo mentalmente. O terceiro é a alça fonológica, que gerencia e armazena temporariamente informações a partir de sons, como se estivéssemos repetindo sons mentalmente. E o quarto é o retentor episódico, que gerencia informações já arquivadas em nosso cérebro, comparando-as com as novas informações que chegam através dos sentidos. O termo memória de trabalho passou a ser utilizado há pouco tempo, aparecendo na literatura somente na década de 1960, o que indica que seu estudo é também recente. Talvez por isso ainda não haja convergência entre os pesquisadores que estudam o tema sobre o conceito de memória de trabalho. No entanto, há alguns pontos consensuais a respeito das características dessa memória, como, por exemplo, sua duração ultra-rápida, de apenas poucos segundos, e sua capacidade limitada. A duração da memória de trabalho é ultra-rápida porque ela nos permite armazenar uma informação apenas enquanto estamos fazendo uso dela, ou seja, apenas enquanto certo trabalho está sendo realizado ou enquanto precisamos elaborar determinado comportamento. A capacidade da memória de trabalho é limitada porque retém apenas de 5 a 9 itens. Assim, quando queremos encomendar uma pizza, olhamos o número no ímã da geladeira e conseguimos guardá-lo tempo suficiente para que possamos chegar ao telefone e discar o número. Quando a informação temporariamente armazenada deixa de ser útil, ela é descartada e normalmente esquecida. Portanto, é provável que esqueçamos o número do telefone da pizzaria alguns minutos após termos discado. Estudar a memória de trabalho é entender que ela é bem mais do que um sistema de memórias. Ela é fundamental na evocação das memórias e no processo lógico de informações. De fato, a memória de trabalho conserva uma informação na consciência enquanto tal informação está sendo processada, e após tal processamento, a memória se extingue sem necessidade de formar traços, ou seja, sem necessariamente se transformar em arquivo duradouro, mas sua função vai além disso. Uma outra função é comparar as novas informações que estamos recebendo com informações antigas, já consolidadas e armazenadas em nossa memória de longo prazo. Por isso dizemos que a memória de trabalho trabalha com memórias, ou seja, ela é um sistema de processamento que confronta as informações que estão chegando ao cérebro pelas vias sensoriais com as informações que já estão arquivadas nos sistemas cerebrais que compõem a memória de longa duração. Apesar de estar intimamente relacionada às memórias de longa duração, a memória de trabalho não deve ser confundida com arquivos de memória. Um bom exemplo da relação e da diferença entre a memória de trabalho e outros sistemas de memória de longa duração é o seguinte: imagine que tenhamos um depósito grande, capaz de estocar um número relativamente grande de caixas, que seria a nossa memória de longa duração. Apesar da capacidade de armazenamento do seu estoque, para retirar as caixas de lá, precisamos, por exemplo, de um carrinho, que obviamente é bem menor do que o nosso depósito, o que nos impede de retirar do estoque toda a mercadoria de uma vez só. Nesse caso, o carrinho representa nossa memória de trabalho. Portanto, nosso estoque é capaz de armazenar muitas caixas, mas só somos capazes de transportar poucas delas simultaneamente. Transpondo esse raciocínio para a nossa memória, os sistemas de memória de longa duração, que armazenam informações por longos períodos de tempo, meses, anos ou até mesmo décadas, como grandes arquivos, são também conhecidos como memória remota. A memória de trabalho, que entra em ação na evocação dessas informações, nos permite recuperar apenas algumas delas ao mesmo tempo, como os carrinhos de transporte. Assim, a memória de trabalho gerencia as informações contidas em nossa memória de longo prazo, trazendo à consciência as informações de maneira sequencial e ordenada,
criando um fluxo de pensamento coeso e coerente, permitindo que, assim, possamos produzir nossas ideias em consonância com o que a realidade nos apresenta. Convém ressaltar que ainda não se tem uma ideia certa de como se dá, do ponto de vista neurobiológico, esse processo de evocação de memória. Em outras palavras, estamos longe de compreender, primeiro, como a memória de trabalho sabe exatamente qual informação deverá buscar por vez nos arquivos de memória de longo prazo. Segundo, como ela localiza essa informação. Terceiro, como ela coloca as informações evocadas na ordem correta, a fim de formarem um todo coeso. E por último, como essa sequência de informações evocadas é trazida à luz da consciência. O que já se sabe é que esses processos de integração de informação se localizam preferencialmente no córtex pré-frontal, e que a dopamina é um neurotransmissor muito importante para a ocorrência de tais processos. Além disso, já se tem alguns estudos entre a relação da memória de trabalho com algumas doenças. Dentre elas, podemos citar a esquizofrenia, bem como outras várias psicoses. Nessa doença, o paciente não consegue manter um fluxo coerente de ideias. Ele pensa diversas coisas ao mesmo tempo e as ideias que vêm à sua consciência não se juntam de maneira organizada. Assim, ele perde o contato com a realidade, ficando invadido por ideias delirantes, caóticas e sem qualquer sentido. Para concluir, podemos dizer que a memória de trabalho é fundamental na atividade cognitiva do dia a dia, assim como para o desenvolvimento acadêmico. Deste modo, estudos que avaliem o seu desenvolvimento são extremamente importantes para compreender funções e disfunções relacionadas aos processos de aprendizagem.